Fala pessoal, aqui é o Douglas. Então, passando para dar continuidade ao nosso estudo de Hebreus, hoje no capítulo 10, e é importante que você mantenha em mente, nós estamos desde o capítulo 1 e vamos até o final do livro, que você mantenha na sua mente que esse livro foi escrito para quem, qual era o propósito desse livro, o autor desse livro queria falar o quê, o que ele queria debater, o que ele queria trazer à tona. É importante nós fazermos essa reflexão. A gente sabe que esse livro foi escrito no primeiro século. Os irmãos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo estavam sofrendo muita perseguição até mesmo de morte, e nós já tratamos em todos os capítulos. O autor é desconhecido, muitos acham que pode ser o apóstolo Paulo, devido a algumas palavras, algumas escritas, mas outros também dizem que não, porque o apóstolo Paulo tem uma particularidade nos seus escritos. Nas suas 13 cartas que ele escreveu no Novo Testamento, ele iniciava um assunto e ele não dava continuidade muitas vezes naquele assunto. Então, essa era uma particularidade do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele ia falar de dons espirituais, daqui a pouco ele saía, estava falando de outro assunto e ele acabava não retornando. Isso é bem comum nas escritas em uma carta, por exemplo. Ele não estava escrevendo um livro, ele estava escrevendo uma carta, então isso é bem comum. E esse livro, não, o livro de Hebreus, a gente percebe que ele é bem metódico, e o escritor dá ênfase em algumas coisas do Antigo Testamento, e logo em seguida ele já dá a resposta. E ele não sai do assunto em momento nenhum. Mas isso é questão de conhecimento. Mas hoje eu quero falar sobre santidade, irmãos. O capítulo 10, ele vai trazer muitas coisas, mas eu quero dar uma ênfase agora sobre santidade, procedimento, andar como cristão, se portar como um cristão, decidir como um cristão. E não ter aquela dicotomia, eu sou santo dentro da igreja e fora da igreja eu sou outra coisa. Não existe essa dicotomia. Isso foi criado pela Igreja Católica há muitos e muitos anos atrás e absorvida por uma parte do cristianismo. Mas não existe essa dicotomia. Não existe o santo e o profano, o santo dentro da igreja e o profano fora da igreja. Não. A nossa vida é uma coisa só. Não tem como dividir isso. Eu quero continuar então com vocês. Eu vou pegar alguns versículos do capítulo 10, nós vamos fazer um bate-papo aqui, eu vou ler algumas coisas que eu também escrevi, para dividir conteúdo com vocês mesmo. Então, aqui não é uma pregação, mas é conteúdo mesmo para você entender. Essa mensagem foi ministrada ontem no nosso culto aqui na comunidade. Capítulo 10, versículo 1 vai dizer assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-los, não deixariam de ser oferecido, pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpa dos seus pecados. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, se essas práticas do Antigo Testamento fossem válidas até hoje, os adoradores que faziam esse sacrifício de adoração, eles não sentiriam culpa, porque, na verdade, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles só encobriam, a palavra do grego quer dizer anamnésia, que é trazer à tona, trazer à memória, trazer à lembrança dos pecados, não perdoava os pecados, por isso eles sentiam culpa. E aí ele continua: contudo, esses sacrifícios só são recordação, aqui essa palavra recordação é anamnésia, anual dos pecados, pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Até aqui, por enquanto. A gente vai perceber que ele está falando sobre procedimento, porque eles estavam abandonando a verdade do cristianismo e voltando para as práticas judaicas devido à perseguição que nós já falamos em todos os nossos estudos. Se você quiser acompanhar, tem aqui no canal do YouTube, você pode depois dar uma navegada se você quiser. Mas aqui ele está falando sobre santidade, sobre procedimento, mas uma santidade que parte da cruz, não uma santidade que parte de um comportamento. Eu gosto de uma frase de A.W. Tozer, que ele diz: santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Essa frase é interessante porque quando nós falamos em santidade, nós vamos falar sobre sacrifício, como foi falado aqui no versículo de 1 a 4, o que eu poderia trazer de sacrifício para os nossos dias hoje? É o esforço humano em tentar se aproximar de Deus para conquistar a Deus ou para trazer de Deus um favor. E aí, eu fiz algumas escritas e eu quero dividir com vocês.
A lei não produz santidade, porque a santidade não é comportamental, ela não é um comportamento. Veja bem, depois nós vamos esclarecer aqui. A santidade não é um comportamento humano. Santidade é a vida de Cristo em nós. Comportamento antes do novo nascimento é mero esforço humano de se aproximar de Deus. Quando eu coloco o meu comportamental para tentar me aproximar de Deus, Deus não recebe. Porque Deus já está falando aqui, eu estou rejeitando os sacrifícios. Depois, mais para frente, você vai entender aqui essa rejeição de Deus da primeira aliança, que seria a lei mosaica. E aí eu continuo. Mas quando nós temos a vida de Cristo em nós, nosso comportamento é a evidência que somos novas criaturas. Aqui está o ponto, irmãos. A nossa fé, ela não parte de nós, dos nossos esforços. A nossa fé parte da cruz, ela parte de Cristo. Por isso que a W. Tozer falou que a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho da santidade. Porque nós estamos em Cristo, ou Cristo está em nós, nós andamos conforme Cristo vai nos orientar e tem nos orientado. Então, o comportamento a partir de Cristo é só uma evidência de quem é. Porque, normalmente, quem faz pode parecer uma aparência de santidade, mas nem sempre quem faz, ele é. Mas quem é a evidência de que está fazendo. Parece confuso isso, mas não é. Aquele que se esforça por fazer, por mostrar a sua santidade com esforço humano, nem sempre ele é nascido de novo. Mas o nascido de novo, ele automaticamente ele manifesta as obras de Cristo. É simples assim. Então aqui está dizendo que é impossível que sangue de bode, sangue de animais, práticas humanas, rituais humanos vão trazer refrigério para a nossa alma. Porque ele está dizendo que o homem continua culpado. Se fosse válido esse sacrifício, o homem continuaria, ele estaria inculpável. Então, a lei, ela nunca trouxe santidade. A lei sempre balizou um povo rebelde. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, todos nós estávamos predestinados a ir para o inferno. Aprove Deus salvar alguns pela pregação do evangelho. Não sou eu que estou dizendo, não é Calvino que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Aprove Deus, qual é o critério de salvação de Deus? Essa resposta não existe, essa resposta. Nenhuma pessoa vai dizer para você qual é o critério. Como é que eu sei que a pessoa ela é salva? Quando ela evidencia que ela nasceu de novo. Quando ela entende a metanoia que acontece através da pregação do evangelho. Não é comportamental. O comportamental, ele é um pacote, como se fosse um pacote de serviço, de benefício, que você é atraído pela cruz, você é conquistado por Cristo, Cristo limpa você, e a partir de Cristo você começa a andar como um cristão verdadeiro. Isso mostra que você é um novo convertido, que você é um escolhido de Deus. É simples assim. E aí, continua, né? Eu queria continuar lendo com vocês aqui, eu vou continuar o meu estudo aqui. Do capítulo 5, agora, vai dizer assim, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste. Aqui ele estava falando da rejeição de Deus dos sacrifícios. Mas um corpo me preparaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados, não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, veja bem, ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Pelo cumprimento da vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Do que o autor está falando? O autor está falando para judeus, convertido ao cristianismo. Ele está falando sobre cancela o primeiro o quê? A primeira aliança. Quando que foi cancelada a primeira aliança? Quando Cristo ainda judeu andava entre nós nos seus 33 anos? Não. A aliança foi cancelada ou completa, a lei foi completa em Cristo Jesus. Ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim completar a lei. Eu vim dar sentido para a lei. Nós usamos, no nosso português, na nossa tradução das Bíblias, a maioria das Bíblias, vão traduzir que
Jesus, ele não veio acabar com a lei, ou dar fim na lei, mas, na verdade, aquela palavra do grego quer dizer, Jesus veio dar sentido completo para a lei, porque a lei não tinha um fim em si mesmo, então ela vinha até Cristo, e Cristo dava o sentido completo. A lei era um balizador para trazer o povo de Israel vivo até a chegada do Messias, que concretizaria o plano de Deus da salvação. Isso é beabá de qualquer teologia, qualquer pessoa que estuda a Bíblia vai saber que isso é beabá. Nós não vivemos a lei, nós não praticamos a lei, e isso é um ponto bem indiscutível em qualquer boa teologia. Até mesmo a teologia pentecostal, eles concordam com esse tipo de afirmativa, porque está muito claro no livro de Hebreus, muito claro no Novo Testamento. Então, ele está dizendo aqui, eu vim para fazer a tua vontade, então ele cancela a primeira e estabelece a segunda. A segunda aliança, nenhuma aliança Deus recebia sem sacrifício de sangue. Deveria ter um derramamento de sangue. Quando ele deu a lei a Moisés, Moisés também sacrificou bichos e ele aspergiu sangue em cima da arca, e eles fizeram todo o ritual que Deus mandou, e essa era a forma correta. Não tem nada de errado nisso. Só que quando a aliança de Cristo começa, e ela começa na morte de Cristo, com o derramamento do sangue do Cordeiro do Filho de Deus, ali começa a nossa caminhada cristã. Por isso que eu falei no início que Marcos não dava ênfase tanto ao Antigo Testamento, por quê? Porque Marcos ele estava pregando para os gentios que não eram judeus, então ele entendeu absolutamente que não fazia sentido nenhum levar práticas judaicas, porque aquele povo já não praticava aquela cultura. Eles não eram da cultura dos judeus. E nos nossos dias, há essa grande confusão devido às grandes ênfases que a Bíblia traz. E a Bíblia é cheia de ênfase. Se você pega de Gênesis e Apocalipse, você vai ver diversas ênfases, diversos pontos que vão lá em cima no nosso entendimento, e a gente acha que aquilo ali é uma doutrina principal. Nós não podemos esquecer que a doutrina principal, a ênfase maior que nós estamos seguindo é de Cristo para cá, é o Evangelho. Então, eu pego princípios imutáveis do Antigo Testamento, óbvio, mas eu não tenho como fazer com o Antigo Testamento, que é a sombra da aliança que nós vivemos, eu não tenho como fazer isso. É inviável e é totalmente sem sentido algum, não vai fazer sentido para ninguém. Porque uma hora eu vou perceber que Deus é um Deus ruim e outra hora eu percebo que Deus é bom. Não existe isso. Deus é um só e ele não mudou, é imutável. Só que nós percebemos a forma dos sacrifícios e o sacrifício único do Cordeiro aceito por Deus. Por isso que ele está falando, eu cancelo a primeira e estabeleço a segunda no sangue do Cordeiro. Ele está dizendo, irmãos, vocês estão retornando à prática judaica, vocês querem fazer sacrifício de animais, circuncisão, guardar sábado, só que vocês não perceberam que Cristo é a nova aliança. O sangue dele foi aceito por Deus. Então, não é mais um sacrifício anual, como ele disse aqui no início. Se fosse assim, vocês estariam sacrificando anual, mas mesmo assim vocês se sentem culpados. Porque a religião, irmãos, ela trabalha sempre nesse pilar da culpa. Sempre no pilar da intimidação. Porque ou eu faço ou eu fico em débito com a santidade. Só que, no nosso caso, cristãos verdadeiros, nós não estamos mais em débito com Deus, por quê? Porque Cristo pagou a nossa dívida. Cristo na cruz derramou o seu sangue e nos deu acesso ao Pai. Mérito do Douglas, nenhum. Só que agora, o meu procedimento de santidade parte do meu entendimento da metanoia, da mudança de mente que aconteceu na minha vida. Não é um passe de mágica, não é porque eu tomei um banho num batismo, não é isso, é a palavra. É a palavra de Deus que tem mudado a nossa mente e o nosso coração. Depois você vai entender ainda que Deus vai falar aqui e vai ser bem legal. Mas eu não vou adiantar o assunto aqui. Depois a gente vai passando. Eu estou estudando um livro do Leandro Vieira e eu achei muito interessante uma frase que ele colocou. Ele disse assim, a doutrina da santificação, quando ensinada sem o fundamento da graça, produz legalismo e culpas constantes. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. O Leandro Vieira colocou no livro dele, o Evangelho Completo, e eu recomendo um livro muito bom. Se eu prego santidade comportamental sem o fundamento da graça do Evangelho, da graça do Senhor, eu crio culpa, eu crio constante sentimento de dívida nas pessoas. Mas quando a pessoa entendeu a ênfase da graça, eu não preciso cobrar a santidade das pessoas.
as pessoas, elas mesmas vão se apaixonar pela palavra, porque, meu irmão, você não precisa de louvorzão, você não precisa de congresso, você não precisa de nada disso. Não é que seja errado, vamos parar com essa divisão, essas coisas infantis. Eu prego para pessoas adultas, pessoas que pensam, pessoas infantilizadas, criadas no meio desse mundo religioso infantil, essas pessoas dificilmente vão acordar para uma pregação dessa. Eu prego para pessoas adultas. Se porte como um adulto, irmão. Se porte como um adulto. Ficar fazendo pergunta pode ou não pode só denota que você não lê Bíblia, que você não entende nada de Bíblia, que cristianismo é sem palavra. É a palavra que tem mudado a nossa vida. E é através da palavra que vai gerar em nós santificação. Que a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas não é porque o meu esforço, é porque eu estou em Cristo, e a partir de Cristo eu tenho tanta gratidão que eu quero andar em santidade. E aonde que eu vou arrumar santidade? É na comunhão dos irmãos, é na troca da palavra, é nos cultos, é frequentando. Depois o escritor vai falar sobre isso, nós vamos dar um pouco mais de ênfase aqui. Mas o grande problema são as ênfases exageradas nos nossos dias, sem observar o princípio fundamental do cristianismo, que é o evangelho. O evangelho não é resultado, não é fórmula, não é benefício, não é sobre nós e não é sobre prosperidade. Por isso que a gente deve observar a Bíblia como o Antigo Testamento a sombra e o Novo Testamento é a realidade e o cumprimento da obra de Deus. Nós estamos vivendo o cumprimento, a realidade. Aquilo que os irmãos viveram no Antigo Testamento era a sombra. Nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho. Grave bem isso que eu falei. Nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho. Nós vamos observar, mas quando eu tenho o entendimento da graça, como aqui o Leandro falou, ele disse que as doutrinas de santificação, quando ensinadas sem o fundamento da graça, elas se tornam legalismo e culpas constantes. Por quê? Porque eu vou para o Antigo Testamento e eu vou ler, eu vou entender que os irmãos estavam vivendo sobre o jugo da lei, sobre o peso da lei, e eu quero transformar esse jugo da lei aqui, trazendo para os nossos dias, enfiando goela abaixo nos irmãos da igreja como uma santidade comportamental. Eu não tenho que pregar santidade comportamental antes de ensinar as pessoas. Martin Lloyd Jones disse que nós temos que evangelizar as pessoas mostrando a face, o espelho da lei. Por que ele disse isso? Porque as pessoas têm que entender o que é o pecado, primeiramente, o escopo do pecado, o que é o pecado. Não é vem na igreja, Deus tem um plano na sua vida. Se eu falo Deus tem um plano na sua vida, Deus tem o melhor para a sua vida, para um pecador, que ele não sabe o que é pecado e ele acha que ele não comete pecado. Se eu falo com um traficante, por exemplo, ele vai dizer, tá, o plano de Deus melhor para a minha vida é aumentar minhas vendas de droga. Porque o mundo que ele vive é aquele ali. Se eu falar para uma prostituta, ó, Deus tem um plano na sua vida e ele te ama. Eu não estou mentindo, ele tem um plano e ele ama, mas ela não sabe. Ela não sabe sobre pecado, ela não sabe sobre remissão, ela não sabe sobre expiação de Jesus, a obra substitutiva da cruz, ela não conhece esse tipo de coisa. Então, para ela, o que é no entendimento dela? Eu continuo na minha profissão, Deus me ama, daqui a pouco alguém assina a minha carteira, esse é o melhor de Deus para mim. Nós reduzimos a verdade do Evangelho a comportamentos. Reduzimos a verdade do Evangelho à mudança comportamental das pessoas sem entendimento da graça. Isso gera culpa e legalismo. É o que mais a gente vê no meio do povo evangélico nos nossos dias hoje, na nossa igreja contemporânea, na igreja moderna. Não há como nós pregarmos isso. Então, Martin Lloyd Jones diz, mostra a face da lei para as pessoas, elas têm que entender o pecado. E quando, para você não ser agressivo com uma pessoa, você vai falar para ela o quê? Isso aqui é pecado. E aí, depois de uma conversa aberta, isso pode demorar dias, meses e anos, levando uma conversa com a pessoa, porque ganhar uma pessoa para Cristo não é simplesmente ela fazer aquela oração, eu aceito Jesus no meu coração como meu suficiente Salvador. Não é isso. Eu tenho que fazer as pessoas entenderem o que é o pecado, o perdão de Cristo, para que elas possam se arrepender ou não. Eu não posso manipular uma salvação. Vocês estão entendendo? Por isso que Martin Lloyd Jones diz, mostre a lei. Depois que ela entendeu o que é pecado, através da lei, das ordenanças da lei, aí você vai dizer, você pratica isso. Eu praticava isso também. E aí Cristo não olhou para as nossas práticas, não olhou para os nossos pecados, e ele, como uma obra substitutiva, ele substituiu nós que deveríamos ir para a cruz, e o sangue dele foi aceito por Deus,
E através do sangue do sacrifício único e substitutivo, nós podemos nos arrepender desses pecados e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aí, quando a pessoa se arrepende daquilo, ela recebe o Espírito Santo, ela se torna uma nova criatura e, a partir daquele momento, ela muda o seu comportamental. Vocês estão entendendo? Acho que está muito claro. Muito claro. Comportamento antes da santidade é mero esforço humano de se aproximar de Deus. Comportamento após Cristo, ele é a evidência de quem nasceu de novo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Vamos seguir adiante. Eu queria agora dar algumas ênfases aqui. No versículo 11 agora, no versículo 16, eu vou pular um pouquinho, para a gente ganhar tempo também. Aqui ele vai agora, essa segunda perícope, ele vai começar a falar sobre um incentivo à perseverança. E nunca, de maneira nenhuma, parece que o livro de Hebreus ele coloca em xeque perder salvação ou não perder salvação. Mas todas as ênfases que ele dá aqui é como uma suposição. Vocês podem acontecer, mas ele diz, depois no final ele vai dizer, nós não somos os que retrocedem, nós somos os que avançam. Mas eu vou chegar lá. Versículo 16 vai mostrar o que é uma metanoia da nova aliança, escrita no nosso coração e em nossa mente. Olha que interessante. O escritor vai dizer assim, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aqui ele está fazendo menção a Jeremias 31 a 33. Ele vai falar sobre a nova aliança que Deus já falava lá, através dos seus profetas no Antigo Testamento. Deus estava dizendo aqui, eu colocarei as minhas leis no seu coração e aí escreverei na sua mente uma mudança, uma transformação de mentalidade. Deus não estava falando aqui, obedeçam-me e vocês vão receber. Não é mais a ótica do Antigo Testamento. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra, Isaías profetizou. Não é mais essa ótica. Agora nós estamos numa segunda aliança. A primeira foi cancelada, como disse o escritor de Hebreus. Foi cancelada e agora nós estamos numa aliança de uma metanoia. Essa palavra metanoia é mudança de mente. E aí ele vai falar, eu escreverei na sua mente e dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Porque onde foram perdoados esses pecados, não há necessidade de sacrifício por eles. Gente, mais claro do que isso é impossível. Aonde foi perdoado é a obra consumada. Deus estava falando assim, eu aceitei o sacrifício de Cristo, não precisa mais fazer sacrifício. No versículo 18, mostra que se praticarmos as sombras, que é o Antigo Testamento, não estamos na luz, pois Deus está rejeitando o sacrifício humano como tentativa de aproximação. É isso que ele está dizendo no 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. Deus está dizendo, eu não recebo mais sacrifícios. O sacrifício único que eu recebi como substituição do pecado de vocês foi Cristo. Eu não preciso de mais sacrifício. Nos nossos dias, irmãos, a grande parte das pessoas, elas têm tentado chegar a Deus com seu esforço. Essas pessoas, elas estão erradas? Em parte sim, mas é uma sinceridade, porque o ser humano quer conhecer Deus. Essas pessoas necessitam de Deus. Mas por aprender errado, por não entender que acontece uma mudança de mente, e por não, irmãos, o que eu vou falar aqui é muito triste, e por não lerem as Escrituras. Eles querem movimento, eles querem barulho, eles querem luz baixa na igreja, querem sentimentalismo, querem experiências, querem ter experiências sobrenaturais, mas não querem parar nas suas casas e pegar os evangelhos e ler os evangelhos. Quantos de vocês que estão me escutando aqui já leram os 4 evangelhos? Quantos de vocês que estão me escutando aqui já leram todo o Novo Testamento? Não vou nem falar do Antigo Testamento. Já leram todo o Novo Testamento? Não leem. Vocês não leem a Bíblia. Vocês são manipulados porque vocês não leem a Bíblia. Vocês não param para observar versículo a versículo. Não aquela leitura corrida, mas observar, estudar, ir atrás de informação, entender. Não faz isso. Sabe por que não fazem? Porque a palavra de Deus não é importante para vocês. Quando a palavra de Deus se transformar
importante para vocês, vocês vão degustar do livro, vocês vão amar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai mudar o comportamento de vocês. Não é um pastorzinho vai ficar em cima lá tocando na sua filha, dizendo, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Comportamento antes do novo nascimento é esforço humano se aproximar a Deus. E Deus rejeita esse tipo de coisa. Isso é o nosso sacrifício hoje. Deus estava rejeitando aqui no contexto dos hebreus, sacrifício de animais, mas agora nós queremos sacrificar os nossos comportamentos como forma de tentar tirar um pouquinho da bênção de Deus, porque eu preciso da bênção. Eu não entendi que eu estou abençoado. Se uma pessoa falou e disse para mim assim, Douglas, tu está sendo abençoado por Deus. Eu disse, não, eu não estou sendo abençoado por Deus. Eu estou abençoado em Deus. Em Cristo Jesus eu estou abençoado. Assim como você, porque ela também é uma pessoa convertida, eu disse, assim como você também está abençoada por Cristo. O problema é que nós fizemos essas escadinhas, esses paralelos de quem está mais abençoado, nós colocamos as nossas réguas. Nós fizemos esse comparativo. Uns têm um pouco mais aqui, outros têm mais aqui, e eles acham que isso é a bênção de Deus. A bênção de Deus está em Cristo. Deus não tem uma aliança. Que aliança? Deus não tem uma aliança comigo só. Deus tem uma aliança em Cristo com a sua igreja. É isso, irmãos. Nós temos que acordar, porque se nós não acordarmos, irmãos, você vai ficar trocando, buscando profetas e revelações e palavras e não vai adiantar de nada, porque se você não tiver o entendimento do todo, pode ser o melhor lugar do mundo, você não vai se sentir confortável, você não vai sentir à vontade. Você tem que estudar a Bíblia, meu irmão. Você tem que estudar a Bíblia, meu irmão. Se você não estudar a Bíblia, você está negligenciando a sua salvação e a salvação daqueles que te ouvem, porque um evangelho incompleto é um evangelho de pessoas que não leem Bíblia, que não conhecem a Bíblia. Para um não cristão, tudo bem, mas você que se diz cristão, não conhece os evangelhos, não para ler a Bíblia diariamente, eu não sei que cristianismo você vive. É o fast food, é as coisas rápidas, é o Unicime hoje, 3 minutos, você quer resposta, pode ou não pode, posso fazer isso, posso fazer aquilo, o que é errado, o que é certo. Você não tem entendimento das Escrituras. E eu não estou me isentando aqui como pastor, dizendo que isso não é importante, tirar as dúvidas como pastor, não estou dizendo isso. E eu quero frisar algo nesse vídeo. Eu não sou adepto da teologia liberalista. Não sou um pastor liberal. Eu sou um pastor que trabalha em cima da teologia reformada. Embora eu não seja um reformólatra, eu não fico idolatrando a teologia reformada. Eu não fico idolatrando Calvino e Lutero de maneira nenhuma. Eu sei que esses homens têm uma grande contribuição na história, mas eu sou um pastor centrado na Bíblia. Não passo a mão na cabeça de ninguém por causa de amizade ou familiar, ou por causa de ser familiar, não passo. Se eu tiver que falar da Bíblia, nós vamos falar da Bíblia, doa quem doer. E o pessoal que anda conosco, que já está acostumado com isso, aqueles que não se acostumam acabam indo para outro lugar, e não tem problema nenhum nisso. Essa é a minha forma de entender o Evangelho e pregar o Evangelho, é a teologia reformada. Ela é muito clara em relação a isso. O que é um pastor, o que é uma teologia liberal? É aquele que relativiza tudo, inclusive o versículo 25, que nós vamos ler depois, que é o deixar de congregar. Eu sou igreja e eu não preciso mais frequentar um templo. Está totalmente errado, meu irmão. Está totalmente errado. Você tem que frequentar a sua comunidade de fé, porque não existe como nós servimos a Deus fora do contexto de união de pessoas. Eu quero dar uma ênfase aqui agora, que nós vamos entrar. Versículo 24, eu já vou falar sobre esse assunto. Consideramos uns aos outros para incentivarmos no amor e nas boas obras, não deixando de congregar ou se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Nós procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero parar um pouquinho aqui. Incentivar a prática do amor e as boas obras. Que obras são essas? Não é somente fazer o bem, e nós temos que fazer o bem, nós temos que dar as nossas esmolas, mas não está falando sobre isso. Essas obras são as obras de Cristo em nós, como nós falamos. Ser e não fazer. Pois quem faz. Mas nem sempre quem faz é aquilo que eu falei. Fazer é fácil, é só demonstrar. Agora, ser tem que nascer de novo. Nem sempre quem faz nasceu de novo. Isso só para ficar claro. Versículo 25 vai dizer assim,
reunirmos como igreja. No original, não está escrito eclésia. No grego, não está escrito eclésia. Está escrito se reunir como congregação. É a mesma coisa, tá? Mas só para você entender, eu gosto de trazer o contexto. Não está falando só de reunião de lazer, mas está falando sobre um desenvolvimento da sua espiritualidade. Não, a gente tem que parar com aquela falácia de dizer onde 2 ou 3 estiverem, Deus está presente. Espera aí, vamos entender o texto. O texto está dizendo onde estiverem em meu nome. Quando nós nos reunimos para fazer um churrasquinho e falarmos de qualquer bobagem, não tem problema nenhum, é legal, gosto de fazer também. Só que isso não é uma reunião espiritual, isso é uma reunião de lazer. Isso não é ser igreja. Ser igreja é quando nós sentamos para estudarmos a palavra, tocarmos louvores a Deus, é ser igreja, é servir uns aos outros, é nos alinhar, é nos afiar, é fazer com que nós venhamos a entender realmente o que é ser igreja. Meu irmão, não existe ser igreja sozinho em casa, não tem como. Não, isso não é uma doutrina bíblica, não é o Douglas concorda ou não concorda, a Bíblia condena isso. Não tem como você ficar em casa, vivendo a sua vidinha egoísta, e simplesmente abandonar o congregar, abandonar o estar em família da fé, se exercitando, se exortando uns aos outros, exercitando o amor de Deus. Por isso que ele está dizendo, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras e não deixar de congregar. É isso que ele está dizendo. Ele estava falando para os irmãos porque os irmãos estavam desanimando. Ele disse, não, irmãos, vamos lá. Nós não somos o que retrocede. Versículo 26 vai dizer assim, se continuarmos, agora eu vou entrar num ponto bem delicado, eu queria que você prestasse muita atenção. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e o fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, na época, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecerem aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Isso aqui é teologia liberalista. Então, agora, o escritor começa a dizer, se você continuar pecando deliberadamente, depois de ter conhecimento do evangelho verdadeiro de Jesus, e o evangelho verdadeiro diz, ele descortina aquilo que estava por baixo. Tem pessoas que, quando o evangelho verdadeiro entra, essa pessoa, ela explode, ela vai para o mundão, ela desvia, vamos dizer assim, ela desvia. Por quê? Porque descortinou o que ela já não era. Ela tinha uma aparência, viu que agora aquela frase faz sentido que eu falei? Nem sempre quem está fazendo nem sempre quem está mostrando uma santidade, ele nasceu de novo. Mas quem nasce de novo, automaticamente mostra a sua santidade. Só que quando o evangelho verdadeiro vem, a Bíblia diz que é uma espada de 2 gumes, ela faz divisão entre juntas e medulas, ela faz divisão entre o espírito e a alma, a emoção e a razão. Quando essa espada entra ali, ela descortina, e as pessoas, elas chutam o balde, porque o evangelho ele é doce, ele é doce e ele é salgado ao mesmo tempo. Ele é amargo e ele é doce. Doce para aqueles que estão salvos e amargo para aqueles que estão se perdendo. É isso que ele está dizendo. Com terrível expectativa de juízo e fogo intenso consumirá os inimigos de Deus que uma vez rejeitaram o sangue da aliança, profanando com seus pecados, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Insultar o Espírito da graça é pecar deliberadamente, é pecar sem peso na consciência mais, é não querer mais participar da comunhão dos irmãos, não participar da comunhão do corpo de Cristo na igreja. Isso é pecar deliberadamente. Isso é profanar, insultar o Espírito da graça. Isso é dizer para Jesus, eu não te reconheço como meu Salvador. Embora na sua cabeça você saiba que ele morreu na cruz, você saiba que existe um perdão dos seus pecados, mas você não desfruta porque você entendeu que a sua vida é mais importante do que viver em santidade através de um novo nascimento. Você está resistindo à graça de Deus. Isso aqui é muito perigoso, irmãos. Versículo 35 agora. Bom, eu quero ler só o 39 para a gente encerrar aqui o nosso capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O meu incentivo para ti,
para que está me ouvindo, que vai me ouvir, não sei quando, é você estudar a palavra de Deus. Não adianta você maquiar uma salvação ou tentar acelerar um processo. Não adianta fazer esse tipo de coisa. Os processos de Deus são por intermédio da sua palavra. Se você não tem conhecimento da palavra, você é uma presa fácil para a religião te manipular, te colocar culpa, te colocar um peso de dívida sobre a sua vida, e você nunca vai se recuperar desse lugar. Por isso que a gente vê pessoas se escabelando e de segunda a segunda dentro das igrejas, e sobe monte e desce monte, e fazem vigílias, e vigílias, e vigílias, e vigílias, mas eles não estão entendendo a mensagem do Evangelho. Não é errado ir na igreja, não é errado subir em monte, não é errado fazer vigília. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso já se tornou um esforço do ser humano para tentar se aproximar de Deus. Só que o esforço para se aproximar de Deus foi de Jesus na cruz. Ele se esforçou, ele morreu na cruz, e através dele agora existe um acesso ao Pai, para os filhos, para nós, os filhos, que nós decidimos hoje andar em santidade. E, meu irmão, não é fácil andar em santidade. Depois que eu conheci Cristo, é tudo muito fácil, Douglas. Não, não é fácil. Nós temos que negar nossas vontades. As vontades da carne não saem de nós. As vontades da carne não vão sair de você. Você tem que matar. Por isso Jesus disse, quem não pega a sua cruz, nega a si mesmo e me segue, não é digno de mim. Porque existe uma cruz para carregar. Qual é a cruz que nós temos que carregar? É a gratidão pela salvação. E a partir desse momento você decide. E o Evangelho não é um sentimento. O Evangelho não é uma experiência. O Evangelho é uma decisão que você vai tomar a partir de agora, que você está ouvindo, de viver essa vida de santificação através do entendimento da graça. É uma decisão. Não é uma tremidinha no seu corpo, num culto emocional. Não é isso. O Evangelho é uma decisão. Cristo decidiu nos amar na cruz. Ele decidiu substituir o meu pecado e o seu pela obra dele. Ele decidiu, ele não queria ir. Ele disse para o Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Está muito pesado, estou angustiado. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus decidiu, ele tinha livre e espontânea vontade. Ele decidiu nos amar até a morte de cruz. Para que eu e você entremos numa teologia liberalista, de maneira nenhuma, irmãos. Aquele que continuar pecando deliberadamente recebe de Deus mais, como é que vai dizer aqui, uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, aqueles que rejeitaram e insultaram o Espírito da graça. Mas eu vou voltar dizendo no versículo 39, nós, porém, eu e você, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos os que creem e são salvos. Acompanhe conosco, meu irmão, se essa palavra te abençoou, dá um like aí, deixa uma curtida, segue o canal do YouTube aí, para dar uma incentivada, para mim continuar fazendo esses vídeos aqui, porque se não tiver esse incentivo, não é que desmotiva, é que o alcance é pequeno, então não vale a pena o gasto de tempo, de estudo que a gente tem para estar trazendo esses conteúdos do Evangelho para vocês. Então, dá a sua curtida aí, se inscreve no canal ali, ativa os sininhos, e acompanhe-nos nas redes sociais, no nosso projeto Caminho e Vida, aqui de Porto Alegre, nossa igreja. E você quiser conhecer aqui, você pode entrar em contato comigo, direto nas redes sociais, eu vou te responder pessoalmente e a gente pode marcar você vir visitar a nossa congregação aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Terminamos o capítulo 10, semana que vem nós iniciamos o capítulo 11 de Hebreus. Deus abençoe.